Olá, meus amados irmãos, bom dia primeiramente, um feliz sábado a todos vocês. Estou mais um dia aqui na feira, mais uma vez, a feira lotada, tá no seu pique total, aí, onde está bastante lotada. E hoje eu estou aqui mais uma vez, irmãos, para trazer a palavra de Deus. Hoje o tema vai ser muito bom mesmo. O tema hoje vai ser, convido vocês aí que vai me assistir a pegar sua Bíblia e a acompanhar também, né? O tema hoje vai ser o selo de Deus, a marca de Deus, que é o selo de Deus, e a marca da besta. O que é a marca de Deus? O que é a marca da besta, né? Então hoje a gente vai ver isso aqui dentro da Bíblia, bem explicado, né? Muitas pessoas, dizem, né, falam que o selo de Deus, que a marca da besta é um chip, mas será que é? Vamos ver isso dentro da Bíblia hoje, né? É um cartão, QR Code, né? Mas aí é que tá. E a Bíblia? O que diz a Bíblia? Então hoje a gente vai ver isso aqui dentro. A gente vai começar por Apocalipse 7, o selo de Deus, vai para Apocalipse 13, o selo da besta. E aí a gente vai para Gênesis, depois a gente vai para Êxodo, depois a gente vai para Ezequiel, e a gente vai para volta para Apocalipse 7 e Apocalipse 13 de novo. Apocalipse 14 finaliza com Apocalipse 18. Então vai ser muito maravilhoso. Pega a tua Bíblia, vai ser um estudo muito bom, entendeu? Esquece o que religião falou, tira a venda da religião, pega a tua Bíblia, ora aí, faz uma oração e assiste esse estudo. E deixa ver se o que a Bíblia fala, se é real mesmo. E aí você vai descobrir o que é a marca de Deus, e o que é a marca da besta, o que é o selo de Deus, o que é o selo da besta, dentro da Bíblia. Entendeu, irmãos? Aqui estou eu mais uma vez, para a honra e glória de Deus, para mais uma batalha, mais uma luta, que não é fácil, mas é isso. Deus está chamando pessoas, Deus está convidando você, que está dentro de um templo religioso, nos finais de semana, né? E ali você acha que aquilo ali é adoração, porque você vai uma vez ou duas no máximo na semana dentro de um templo religioso. Não, irmãos, a palavra de Deus ela precisa ser proclamada ao mundo. E eu e você, e todos nós, cada um, temos um papel importante nessa missão. Então, o chamado de Deus para todas as pessoas que frequentam templos religiosos é exatamente isso. Saiam, proclamem o Evangelho de Deus. Proclamem, não tenham vergonha. Porque Deus disse, aquele que se envergonhar de mim, aquele que se envergonhar da minha palavra, ou seja, você se envergonha da palavra de Cristo em falar para as pessoas, ele diz, eu me envergonharei de você perante meu Pai. Então acompanha com a gente aí, vai ser muito bom. Eu já orei, já pedi a Deus ali antes de estar aqui, já pedi a Deus, já clamei, que eu não fale, mas que Ele fale por mim. Que Ele ilumine minha mente para quando eu ler os versos do texto, seja Ele que fale por mim, o Espírito Santo. Que Deus nos abençoe. Bom dia, irmão. Amém, meu querido? Amém. Som. Querido, amado Deus, por favor, Senhor, nesse exato momento, que a tua palavra seja dita corretamente. Mais uma vez eu te peço, que o Senhor esteja comigo, que o Senhor fale, não eu falo. Eu agradeço por tudo que o Senhor tem feito e faz na minha vida.
Moça? Não, é porque ela tava. Eu vou ligar o som aqui para não incomodar ela no telefone. Liga. Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Mais uma vez estou aqui no Santo Sábado para trazer mais uma palavra para vocês. Mais uma vez estou aqui para trazer uma palavra bíblica dentro da Bíblia para quem tem ouvidos para ouvir. Que a graça, a paz e a misericórdia de Deus esteja com todos vocês. Onde cruz se erigiu, porque nela surgiu com emblema de vergonha e dor. Mas contempla essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Amém. Hoje estou aqui com uma palavra muito boa e eu vim falar dentro do contexto bíblico a respeito da marca da besta e do selo de Deus. E é algo muito interessante e muito importante, porque diz respeito ao tempo do fim, diz respeito à nossa salvação e ao que Deus espera de nós. O que é a marca da besta? O que é a marca de Deus? Vamos descobrir hoje junto, aqui na Bíblia. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. A Bíblia nos revela o futuro. Pessoas hoje vão se consultar para tentar saber o futuro. Ficam querendo saber o futuro. E nós temos um livro chamado Bíblia que nos diz o futuro. E todo aquele, irmãos, que lê e obedecer o que as Escrituras dizem, não vai estar desamparado. Vai saber exatamente o que nos espera no tempo do fim. E por saber o que espera no tempo do fim, todos ou qualquer pessoa vai poder se prevenir de tudo que vier no tempo do fim. Então Deus não deixou o ser humano na ignorância. Em toda uma história, em toda época, Jesus Cristo, ele deixou o povo com mensageiros, e nesses últimos dias, com as Escrituras Sagradas, para saber como a humanidade pode se prevenir de certos acontecimentos, e o primeiro caminho é aceitando a Jesus Cristo. Esse é o primeiro caminho. Então, cedo ou tarde,
vai chegar entre nós. Governo mundial, moeda única, um homem, um líder que vai dominar tudo. E esse líder, ele vai exigir onde todo mundo seja marcado. Então só vai existir irmãos, 2 selos. E todo ser humano, toda a humanidade vai receber um deles. Ou você recebe o selo de Deus, ou você recebe o selo da besta. Então a gente vai descobrir dentro da Bíblia o que é esse selo e qual deles você tem o interesse de receber, porque querendo ou não, você vai receber toda a humanidade. Isso é Bíblia, isso é profético. Vamos começar pelo selo de Deus que está descrito na Bíblia. Apocalipse, capítulo 7. Vai dizer as seguintes palavras, versículo 2. Vi outro anjo subir do lado do sol nascente, tendo o selo do Deus vivo. Ele clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. Versículo 3, dizendo, não danifiquem a terra, o mar ou as árvores, até que tenhamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. Então é bem interessante, irmãos, que aqui João, tendo uma visão, ele vê que os anjos, está com o selo de Deus e pronto para selar o povo de Deus. Na testa, o povo vai receber o seu selo em sua testa. Quando a gente, capítulo 7, quando a gente vai para o capítulo 13, o diabo também tem o seu selo, a besta. Capítulo 13 do Apocalipse, versículo 16. Versículo 15, vai dizer, foi-lhe concedido também que desse fôlego à imagem da besta, para que ela falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, fosse posto um sinal na mão direita ou na testa. Então, se a gente prestar atenção direitinho, o que é que acontece? A besta também vai pôr um sinal na testa das pessoas. E o texto e o versículo vem dizer que é todos, ricos, pobres, livres e escravos, grandes e pequenos. Então é todos, irmãos. Não pense que você está isento disso, não. São toda a humanidade. Só há 2 termos, só há 2 caminhos. O selo de Deus ou o selo da besta. E vale muito a pena entender isso. Vale muito a pena saber a respeito disso. Não feche os olhos. Abra seu coração. Porque vai chegar esse momento. E quando chegar esse momento, a pergunta é, você está preparado? Porque se você não tiver, meu irmão, você vai receber
e está tudo certo. E o final de tudo isso é a condenação eterna. Que Deus tenha misericórdia. Abra seu coração. Então a gente vê aqui que a besta que sobe do mar, também tem a besta que sobe da terra. Besta significa poder, são poderes. Poderes políticos, poder religioso. A besta que sobe do mar é um poder religioso, é uma igreja. A besta que sobe da terra é um poder militar, poder político. E elas vão se unir. E quando elas se unir, e já estão se unindo, o poder político e o poder religioso, a perseguição vem. Abra o ouvido, irmão. A Bíblia diz que seria igual no tempo de Noé, a vinda de Cristo. As pessoas não dariam ouvido, as pessoas estariam casando, dando-se em casamento, e não queriam ouvir as verdades que iam ser proclamadas. Em todo o tempo, Deus levantou pessoas, missionários, para falar as verdades, e também deixou a Bíblia para nós. É indesculpável para a humanidade, principalmente no Brasil, não saber das verdades bíblicas. Então a gente já viu aqui que tem 2 selos. Agora a gente precisa identificar esses 2 selos. A gente precisa identificar o selo do capítulo 7, que é o selo de Cristo. E a gente precisa identificar o selo do capítulo 13, que é o selo do dragão, o selo da besta, que é o selo da perdição. Então vamos identificar. Para poder a gente identificar o texto, a marca, o selo da besta, do capítulo 13, a gente precisa identificar primeiro o selo de Deus. Por quê? Se o diabo, Satanás, a tendência dele é querer imitar Cristo, é óbvio que ele vai querer fazer uma contrafação de tudo que Cristo faz. Então, se a gente identificar qual é o selo de Deus, rapidamente a gente vai conseguir saber realmente o que é a marca da besta. E aí a gente vai descobrir se é chip, se é QR Code, ou seja lá o que for. Então como é que a gente consegue identificar o que é o selo de Deus? Para a gente facilitar nosso trabalho, para identificar qual é o selo da besta. E esse assunto é muito importante, diz respeito à minha salvação e à sua salvação. Saber desses eventos. Para poder a gente identificar o selo de Deus, qual é o selo de Deus, antes de tudo precisamos ir para a origem do começo, para Gênesis. Quando você vai para Gênesis, você consegue já começar a compreender o que realmente é a marca, é o selo de Deus, de autoridade. E aqui a gente está em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Convido você que me assiste a abrir sua Bíblia, porque nesse exato momento você vai saber o que é o selo de Deus. E daí fica muito mais fácil da gente identificar o que é a marca da besta. Como identificar o selo de Deus? Vamos para o versículo 1, capítulo 1, versículo 1 de Gênesis, o começo de tudo. E diz assim: num princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Versículo 3. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre
a luz e as trevas. E chamou Deus a luz dia e as trevas noite. E houve tarde e manhã, esse foi o primeiro dia. Então a primeira coisa que Deus cria é a luz e faz separação entre luz e treva. E é através desses 3 versículos que a gente pega como base para entender o que é o selo de Deus. Porque logo você vai entender. E continuando o relato, a gente vai ver que ele continua criando as coisas. Então teve o primeiro dia, e ele continua criando as coisas, vem o segundo dia. Ele continua criando as coisas, vem o terceiro dia. Ele continua criando as coisas, vem o quarto dia. Ele continua criando as coisas, vem o quinto dia. Ele continua criando as coisas, vem o sexto dia. E aí, quando ele cria tudo, ele termina no quê? No sexto dia. E o que ele faz no sétimo dia? E ele cria em uma semana tudo. Céu, terra, animal, ser humano. Literais. Em 6 dias ele faz isso. E no sétimo dia, vamos ver o que ele faz no sétimo dia. O que é que ele cria no sétimo dia? No versículo 31 ainda, do capítulo 1, ele vai dizer: viu Deus tudo o que tinha feito, e é que era muito bom. E houve tarde e manhã, esse foi o sexto dia. Então ele viu tudo o que tinha feito até o sexto dia, e era muito bom. E a gente, quando chega no capítulo 2, vai dizer, isso agora é um texto-chave, irmãos. É um versículo-chave para a gente começar a entender de verdade o que é o selo de Deus. Assim os céus, capítulo 2 de Gênesis, assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. Havendo Deus acabado no sétimo dia a obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra. Então ele faz o que no sétimo dia? Ele descansa. Mas Deus cansa? Não, irmãos, ele não cansa. Ele fez isso para nos dar o exemplo, para dizer para nós, façam isso. Qual foi o dia? Sétimo dia. Versículo 3. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra de criação que fizera. O que foi que ele fez nesse dia? No sétimo dia, descansou. Acompanha com a tua Bíblia, irmão. O estudo vai começar a ficar bom. Bom mesmo a partir de agora. É Bíblia. Pega a tua Bíblia. Descobre o que é a marca da besta e o que é o selo de Deus. É importante para nossas vidas. Você, pentecostais, você precisa ouvir isso. E pessoas de todas as denominações, seja lá de que for. E ele no sétimo dia ele descansa. Qual é o sétimo dia? É o sábado do quarto mandamento. Quando a gente vê lê o quarto mandamento de Êxodo, lá está o sétimo dia da criação, o sábado, ou seja, hoje. Continuando. Então a gente já viu aqui que Deus criou a terra em 6 dias literais e que
No sétimo, que é o dia de sábado, seria um dia como hoje para nós, ele descansa. Ele passa esse dia inteiro descansando. Não é que ele cansa, é para dar o exemplo. Ali já estava o homem formado, Adão, Eva, e ali ele vai junto com Adão, Eva, e aí diz, olha, esse dia é para vocês descansar, esse dia é para vocês celebrar, esse dia é para vocês me adorar, esse dia é para vocês se lembrar de que eu fiz a terra em 6 dias, e é por geração perpétua. Então agora a gente vai saber, de fato, o que é o sábado do 4º mandamento. O sábado, ele está na 2ª tábua dos mandamentos, ele está na 1ª tábua dos mandamentos de Deus. Quando você pega a 1ª tábua dos mandamentos de Deus, o 4º mandamento é o sábado. Lá está escrito: lá está escrito o sábado. Quando você vem para Gênesis, quando você vem para Êxodo, capítulo 12, você vai ler a seguinte coisa. Disse mais o Senhor a Moisés: dize aos filhos de Israel, certamente... E outra, irmãos, queria frisar bem aqui, para vocês também, queria frisar aqui que hoje somos Israel espiritual, tá? Todos que aceitam a Jesus Cristo como seu único e verdadeiro e suficiente Salvador se torna Israel espiritual. Todos. Então toda a promessa que foi dada para Israel é dada para todos os cristãos que aceitam a Jesus Cristo. Se você aceitar Jesus Cristo, você passa a ser Israel espiritual. Então vai. Disse mais o Senhor a Moisés: dize aos filhos de Israel, certamente guardarei os meus... De quem é o sábado? É de Cristo. Certamente guardarei os meus sábados. Isso é um sinal. Olha, a gente encontrou a palavra sinal em Êxodo, capítulo 31, Êxodo capítulo 31, versículo 13. A gente vê a primeira referência ao sábado como um sinal de Deus. Certamente guardareis os meus sábados, isso é um sinal entre mim e vocês nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Então Deus diz: o sábado é um sinal. Por que é um sinal? Por que é um sinal? Porque é o 4º mandamento e aponta Jesus como, aponta Deus como o dono dos céus e da terra, o criador de tudo, e ele mesmo diz que santificou, abençoou esse dia, ele mesmo descansou nesse dia. E, portanto, esse dia é especial, santificado e abençoado, e se torna um sinal. Isso fique bem claro desde o começo. Então, quando a gente lê Êxodo 31, capítulo 13, a gente já vê esse sinal, a gente já identificou. Mas aonde é que a gente continua vendo essas referências para a gente se apoiar mais e ter base bíblica para isso? No versículo 16 ainda do capítulo 31, a gente vai ler novamente, e ele diz: os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-os nas suas gerações, por aliança perpétua. Mais uma vez, aliança
perpétua. O quarto mandamento é uma aliança perpétua entre Deus e seu povo, Israel espiritual. Qualquer ser humano que se achegue a Cristo, de qualquer lugar, de qualquer igreja, de qualquer denominação, de qualquer parte do mundo, aceitando a Jesus Cristo, agora faz parte de Israel espiritual. E isso aqui é um sinal perpétua. Versículo 17. Entre mim e os filhos de Israel será ele um sinal para sempre, pois em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, e ao 7º dia descansou e tomou alento. O bonito, o mais bonito, quando a gente olha para esse versículo 17, a gente entende uma coisa aqui. Escutem, meus irmãos, isso é maravilhoso, profundo. A gente entende uma coisa aqui. Ele diz, entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre, pois em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra. Ele diz que é um sinal por quê? Porque em 6 dias ele fez os céus e a terra. Por isso que é um sinal. Para que toda vez que a gente santifique esse dia, a gente lembre que foi nesse dia que Deus descansou e nos dias anteriores ele fez os céus e a terra. Então aqui a gente já vê em Êxodo o sinal de Deus. Está claro, biblicamente. É inegável dizer que o quarto mandamento do sábado não é um sinal. Mas onde é que a gente vê? Em mais algum outro lugar? Para ficar mais claro. Vamos para Ezequiel. Vamos para Ezequiel. Pega a tua Bíblia, irmão. Pega a tua Bíblia. Acompanha a gente nesse estudo maravilhoso, irmão. Deixa Deus falar o teu coração. E agora a gente vem para Ezequiel. O que diz Ezequiel? Onde é que a gente encontra esse sinal? Mais uma vez, em Ezequiel. Vamos para Ezequiel, capítulo 20, versículo 12. Lá no livro de Gênesis, dito por Moisés, e Moisés já disse, e Cristo disse, através de Moisés, o sábado é um sinal. O quarto mandamento da lei de Deus é um sinal entre Deus e o seu povo. Todo cristão que se acha povo de Deus, ele tem que sempre lembrar disso, que o sábado é um sinal. E se a gente despreza esse dia, a gente está desprezando o sinal de Cristo. E no versículo 12 de Ezequiel vai dizer, também dele os meus sábados. De quem é o sábado? É nosso, é de Israel, é de Jerusalém, é de quem? É de Deus, é do Senhor. Também lhe dei os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. O mesmo que ele diz em Gênesis, ele repete em Ezequiel. Ezequiel 20, capítulo 20, versículo 20. Ele vai dizer, santificai os meus. Se você parar para raciocinar, toda vez que Deus se refere ao sábado, ele fala meus, meus, meu. No quarto mandamento, ele diz, lembra-te. Falou do sábado, ele diz, meu. Mas parece que o ser humano esquece.
Ele fala meu porque é dele, irmãos. Tem pessoas que dizem que é dos judeus. Não, isso foi para os judeus. Isso é para Israel lá, tem nada a ver com a gente. E esquece que a palavra começa dizendo, é meus. Lembra-te. E ele diz, santificais. Ele está falando com quem? Com Israel. Lá e serve, e é para Israel espiritual. Eu, você, qualquer um que se achegar a Deus, a Cristo e aceitar Cristo Jesus, ele fala para nós, hoje, nessa manhã, nesse dia, santificai os meus sábados. Santificai os meus sábados. E eles servirão de sinal. Mais uma vez, 4 vezes a gente vê a mesma coisa. Eles servirão de sinal entre mim e vocês, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Então, irmãos, a gente já achou o sinal, o selo de Deus. E esse dia é uma marca de autoridade. Tanto é um mandamento, mas é uma marca de autoridade. Quando a gente santifica esse dia, a gente lembra que Deus é o Criador dos céus e da terra. Quando a gente obedece a esse mandamento, a gente está dizendo assim, ó, eu reconheço, Senhor, que o Senhor é o Criador de tudo. Eu reconheço, Senhor, que o Senhor é o dono do universo e o dono da minha vida. Simples assim. Mas se você despreza esse dia como um dia sagrado, como um dia santo, mesmo Deus dizendo que é santo, que é sagrado, e você despreza esse dia e trata ele como um dia qualquer, um dia leviano, você está rejeitando o sinal de Deus. E lembre, irmãos, o sinal na testa que Deus vai colocar não é um chip, nem nada desse tipo. É o selo dele, do 4º mandamento. Testa significa aceitação, consciência. Mão significa trabalho. Então, quando você recebeu o selo na testa de Deus, significa que você está consciente, você aceitou. E em tudo que você aceita, ali você recebe o selo de Deus. Amém. Obrigado. Não vai, obrigado. Eu não sei aí. É de uma serva do Senhor. Amém. E aí você recebe o selo de Deus na testa, porque você estudou, você aceitou e você diz, não, realmente, esse dia é diferenciado, esse dia é abençoado, esse dia é um sinal. E quando você aceita ele, você está recebendo o selo de Deus. Mas tentam distorcer a palavra. Mas não adianta, a Bíblia é clara em dizer. E já identificando agora qual é o sinal de Deus, fica muito mais fácil da gente saber qual é o sinal da besta. Se a gente já sabe que o sinal de Deus é um dia e é o 4º mandamento específico, então agora a gente é muito mais fácil entender qual é o sinal da besta. Irmãos, toda a história, entre 6.000 anos que já está se completando, ou até já deve ter completado, mas eu ainda acredito que está se completando de acordo com o calendário Gregório aí, enfim. A gente está entrando nos 6.000 anos da Terra. São 6.000 anos de pecado na Terra. E a gente vai entrar para o 7º milênio, que é justamente 1.000 anos de descanso. João disse, lembrem que 1.000 anos para Deus é um dia. 1.000 anos para Deus é um dia. João não, Pedro. 1.000 anos para Deus é um dia. A cada 6.000 anos, a cada 1.000 anos, é como se fosse um dia para Deus. Então, o tempo de Deus não é igual ao tempo da gente, não, irmãos. E se o sinal dele é o sábado, o que é o selo da besta? Se o sábado de Deus ele está no 4º mandamento, e Satanás ele tenta imitar Deus de todas as formas, é óbvio
que Deus criou 10 mandamentos, a besta também iria criar seus próprios 10 mandamentos. E nos próprios 10 mandamentos da besta também lá dá o seu selo, o seu sinal. Antes da gente falar disso, a gente precisa ler Ezequiel para a gente ter uma base melhor do que é o sinal da besta. Vamos ler Ezequiel e vamos descobrir qual é o sinal da besta. Fácil, fácil de descobrir, irmãos. Muito fácil. O profeta Ezequiel foi tomado em visão. O profeta Ezequiel foi tomado em visão. E ele, tomado em visão, Deus leva ele e mostra a ele as abominações que estavam sendo feitas no templo. No templo de Deus. No templo de pedra. Porque nesse tempo antes da vinda de Cristo, Deus ainda não habitava nas pessoas. É justamente para isso que Cristo veio e morreu. Pelo meu pecado e pelo seu pecado. Então Deus tinha um templo de pedra. Nessa época. E aí o profeta é tomado em visão e levado ao templo de pedra para ver as abominações que estavam acontecendo dentro do templo. E o que ele viu? Então, Deus leva ele em visão e diz assim, ó, Ezequiel, capítulo 9. Acompanha com a sua Bíblia, irmão. Acompanha com a sua Bíblia. Ezequiel, capítulo 9, versículo 14, ele vai dizer: então ele me levou à entrada da porta da casa do Senhor, que está do lado do norte, e vi ali mulheres assentadas chorando por Tamuz. Tamuz é um deus grego. De Deus não tem nada, né? Mas o pessoal tinha Tamuz como um deus que faz referência diretamente ao sol. Deus Sol. E no versículo 16 ele vai dizer, no versículo 15 ele vai dizer: ele me disse, viste, filho do homem, verás ainda abominações maiores do que esta. Então ali as mulheres estão sentadas chorando por Tamuz, Deus Sol. E Deus diz: está vendo o que está acontecendo? Você ainda vai ver abominação pior? Ele me levou ao átrio interior da casa do Senhor e vi a entrada do templo do Senhor entre o portício e o altar, cerca de 25 homens de costa para o templo do Senhor e com o rosto para o oriente. Eles se prostravam diante do sol. Então você vê, estava acontecendo essa abominação, uma adoração a Tamuz, Deus Sol. E ele diz: eles se prostravam diante do sol, virados para o oriente. E aí você vê, irmãos, essa abominação estava acontecendo dentro da casa de Israel. Estava acontecendo, é o mesmo que está acontecendo hoje, irmão, só que disfarçado. Mas o ponto-chave que eu quero trazer aqui para a gente entender o que é a marca da besta é justamente isso. O sol. O que é a contrafação do quarto mandamento? O domingo. O que é a contrafação do sábado? O domingo. Nome domingo é um nome pagão que faz referência ao Deus Sol, a Tamuz. Então, qual é
os mandamentos da besta que sobe do mar, que é o poder religioso, é o catecismo da Igreja Católica. Quando você pega o catecismo da Igreja Católica, você vai ver que o segundo mandamento não é o mesmo da Bíblia. Você vai ver que o quarto mandamento foi mudado para o terceiro. Em vez de estar lá, lembra-te do dia de sábado, vai estar escrito lá, guardais domingos e festa. Por que guardais domingos e festa se a Bíblia diz que é guardar o sábado? Porque eles mudaram, eles colocaram o próprio mandamento da besta, fazendo referência ao Deus Sol, um dia pagão, que é o domingo. Então, todo cristão hoje que tem o dia de domingo como um dia santo, como um dia abençoado, como um dia santificado, como um dia de adoração a Deus, fique sabendo, você está adorando igual esse pessoal de Ezequiel aqui, a Tamuz. Você está deixando o mandamento, o sábado do quarto mandamento, que é o sábado, o sétimo dia, para adorar no primeiro dia da semana a Deus. Você está adorando ao Deus Sol, a Tamuz, ao terceiro mandamento da besta criado pela Igreja Católica. Então o domingo, irmãos, ele não é ainda, por enquanto é só uma adoração a uma imagem, mas ele vai ser definitivamente, no tempo do fim, a marca da besta. Hoje é só uma marca de autoridade, porque ainda não foi imposta. Hoje não, já foi imposta lá atrás. Lá atrás ela foi imposta por Constantino, que mudou o sábado para o domingo. Os cristãos guardavam o sábado. E aí vem Constantino, em 321, e aí ele muda o sábado para o domingo, com a desculpa de que porque Jesus ressuscitou no domingo, esse dia agora seria um dia abençoado, um dia de adoração a Deus. E aí começa a forçar. No começo, ele parou a perseguição e deixou os cristãos guardar o sábado e o domingo, guardar o sábado e o domingo. Mas logo depois ele disse, não, a partir de hoje, todo aquele que se renegar a guardar o domingo, a santificar esse dia, e aí vai ser perseguido, e aí começa a perseguição contra os cristãos, e muitos foram martirizados, e a história é só você ir pesquisar, e você vai saber o que aconteceu, que a Igreja Católica matou milhões aí de pessoas, mais de 20 milhões de judeus e pessoas, porque não aceitava a doutrina delas. Então, a segunda besta, que é a besta do mar, descrita como um poder religioso, ela vai forçar as pessoas a guardar esse dia, a santificar esse dia, pisando no quarto mandamento da lei de Deus para santificar o domingo, que é o dia, o mandamento da besta, que está no catecismo, que é guardais domingos e festa, ou seja, uma adoração inteira a Tamuz, o Deus Sol. Entenda isso de uma vez por todas, meus irmãos. A santificação do domingo como dia de adoração é uma santificação ao Deus Sol, a Tamuz. Se você não abrir os olhos para a realidade e continuar pisando o quarto mandamento da lei de Deus, que foi determinado desde a criação, você está adorando a besta. Abra o olho, irmão. Abra o olho, irmão. Se você pisar, continuar pisando o sábado do quarto mandamento em adoração ao domingo, a Tamuz, você vai receber o selo da besta. Não é agora obrigatório, mas vai ser. Vai chegar um dia em que todo ser humano vai ser obrigado a descansar nesse dia. E a besta que sobe do mar, a besta que sobe da terra, que é o poder militar, toda vez que o poder militar e o poder político se unem, a perseguição aos cristãos começa. Sempre foi assim. Quando Nabucodonosor fez uma estátua, ali estava poder político se unindo com poder religioso, onde exigia adoração. E a perseguição foi certa.
Quando ele faz aquela estátua ali e ele canta a música, faz que todo mundo adorem ali. Na Inquisição, o poder político se uniu com o poder de Roma. O poder de Roma se uniu com o poder religioso, com a Igreja Católica, e ali foi formada uma imagem da besta. E a perseguição foi pesada. Cristãos foram mortos, cristãos foram martirizados. Muitas pessoas deram seu sangue. Procure saber a história dos valdenses. Quantos e quantos valdenses não morreram pela espada de Roma? Porque não aceitavam as doutrinas de Roma. E isso vai acontecer novamente. Quando a gente lê Apocalipse 13, versículo 15 vai dizer: foi-lhe concedido também que desse fôlego à imagem da besta, para que ela falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. O que é a imagem da besta? É o poder religioso se misturando com o poder político. Quando o poder político se une com o poder religioso, aí está formada a imagem da besta. E a perseguição começa, o próprio versículo está dizendo aqui. Mas como é que ele vai forçar as pessoas a adorar nesse dia? Como é que ele vai forçar as pessoas a santificar esse dia? A Bíblia é clara, ela vai dizer: a besta que sobe do abismo da terra, a besta que sobe da terra, versículo 16, e fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, fosse posto um sinal na mão direita, ou seja, na mão direita, trabalho, um sinal na mão direita, ou na testa, aceitação, para que ninguém pudesse comprar ou vender, a não ser aquele que tivesse o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Isso é pesado, irmão. Então é dessa forma que a besta que sobe da terra, que é um poder militar, que é um poder político, ela vai fazer com que o ser humano seja obrigado a santificar esse dia e ter esse dia como dia de adoração, que é o terceiro mandamento do catecismo: guardar os domingos e festa. Ela vai obrigar como? Não compra e não vende. E logo depois vai vir a perseguição de morte. Porque o povo vai se recusar. O povo pequeno vai se recusar a guardar o domingo. Porque eles vão guardar a lei de Deus, que é o sábado, o quarto mandamento. E porque eles vão se recusar a guardar o domingo, eles vão ser perseguidos. E depois nem vai poder comprar, nem vai poder vender. E depois eles vão ser mortos. Vai vir a perseguição de morte para todo aquele que for fiel aos mandamentos de Deus. Esse dia vai chegar para mim e para você. Logo, logo. Profeticamente e biblicamente, essa nação, a besta que sobe da terra, não é nada mais, nada menos do que o poder político chamado América, Estados Unidos da América. Bom dia. Então, meus irmãos, esse poder que sobe da terra, descrito na Bíblia, é os Estados Unidos da América. E ele está se unindo com a Igreja Católica. Ou seja, mais uma vez a gente está vendo a história se repetir. Igreja e Estado se reunindo. E isso vai dar em uma única coisa: perseguição aos cristãos. A imagem da besta está sendo formada. Logo, logo ela vai estar formada. O novo Papa que entrou, ele está se unindo com os Estados Unidos. E eles já estão implementando leis para que as pessoas guardem os 10 mandamentos
do catecismo dentro das escolas. Eles já estão impedindo em vários lugares lá na América que as pessoas guardem esse dia. E logo, logo, ele vai ser obrigatório e vai espalhar para todo o mundo. Então lembre, irmão, lembre-se, quando esse momento chegar, agora não, você pode levar como besteira, mas você vai lembrar e vai dizer assim, eu lembro que um dia eu estava na praça e eu vi um irmãozinho lá falando a respeito desse assunto, porque isso vai virar repercussão mundial. E todos vão ser obrigados a obedecer e santificar esse dia em prol da terra, em prol do bem maior. Mas Deus tem um chamado. Deus tem uma advertência. Apocalipse 14, no verso 6, Deus tem uma advertência, uma mensagem que diz, os 3 anjos, que a gente chama de mensagens angélicas, que vai ser proclamada. A primeira foi proclamada em 1844. A segunda foi proclamada em 1844. A gente está na terceira mensagem angélica. Qual é a primeira? Diz assim, Apocalipse 14, verso 6. Apocalipse 14, verso 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Essa é a primeira mensagem angélica. E a primeira mensagem angélica, ela diz, temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o quê? A terra, o céu, o mar e as fontes das águas. Essa referência é chamando para guardar os 10 mandamentos da lei de Deus. E quando você vê aqui esse chamado ao guardar os 10 mandamentos, ele diz assim no verso 7 até o verso 8, dizendo com grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E adorar aquele que fez o céu, a terra e o mar. Onde é que a gente vê essa expressão? Fez a terra, o céu e o mar. No 4º mandamento, que é o sábado. Essa referência é tirada do 4º mandamento. É um chamado a guardar esse dia de adoração, que hoje a gente pisa, que hoje a gente profana, mas é um chamado literal para todos. E agora a gente vai ver o segundo anjo, a segunda mensagem, são 3. E ela diz assim, um segundo anjo o seguia dizendo, caiu a grande Babilônia, que a todas as nações deu de beber do vinho da ira da sua prostituição. Caiu a grande Babilônia. Como assim? Babilônia já tinha caído quando João teve essa visão. Ele fala de uma Babilônia espiritual, ele fala de uma igreja apóstata, corrupta, uma igreja que se vendeu, se uniu com o poder político e aceitou as suas doutrinas, pisando nos mandamentos de Deus. Quem é essa igreja? A Igreja Católica Apostólica Romana. Ela não segue mais a Bíblia. Ela não ensina a Bíblia para os cristãos. Ela não ensina a Bíblia para as pessoas. Ela pisa os mandamentos. Ela criou o próprio mandamento. Ela pisou o mandamento de Deus, que é o sábado, onde diz, lembra-te. E botou, guardar os domingos e festa. Ela tirou o mandamento, onde diz, não adore imagem de escultura, não se prostrem a ela.
Ela tirou e hoje ela faz com que os cristãos se prostrem diante de ídolos. Isso é uma abominação aos olhos de Deus. E ela vai pagar por isso. E aqui, você que estiver dentro dela, cuidado, porque você está bebendo do mesmo vinho e você vai pagar junto com ela se você não se retirar. Vamos para a terceira mensagem. Ela diz, a terceira mensagem, seguiu ainda um terceiro anjo dizendo, com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem, imagina, se alguém adorar a besta, quem é a besta? A Igreja Católica, a besta que sobe do mar. Quem é a imagem da besta? O poder político, junto com ela, que se uniu. A imagem da besta é isso. Se você adorar a imagem da besta, ou se você adorar a besta, ele diz, a imagem da besta, e recebeu o sinal na sua testa ou na sua mão, ou seja, trabalho na mão, na testa, aceitação. Se você aceitar o domingo como um dia de adoração, o domingo, um dia pagão, o domingo, um dia contrafação do quarto mandamento, um dia que não é, mas que vai ser a marca definitiva de autoridade e mandamento fixo da besta para que você siga, obedeça e guarde como dia de adoração ao Deus Sol, Tammuz. Também o tal beberá do vinho da ira de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre. Não tem repouso, nem de dia, nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que recebe o sinal do seu nome. É clara a mensagem do terceiro anjo em Apocalipse 14. Se você adora a imagem da besta, o poder religioso, o poder político, que se uniu contra os cristãos, que se uniu em rebelião contra Deus, que mudou os seus mandamentos, se você permanece dentro desses ambientes, dentro dessas igrejas, essas instituições caídas, você vai receber a marca da besta. Se há um dia, irmãos, para arrependimento, se há um dia para se voltar para Cristo, se há um dia para ler a Bíblia, se há um dia para saber de todas essas verdades, esse dia é hoje. Não deixe para amanhã. O Espírito de Deus está se retirando da terra. O Espírito de Deus está se retirando das pessoas. É por isso que você vê tanta decadência, tanta imoralidade, tanta maldade. Tantas pessoas, uma matando as outras. Os filhos não obedecem mais os pais. E Paulo já tinha falado disso. Paulo disse que chegaria o tempo em que não suportariam ouvir a sã doutrina, mas se reuniriam de mestre, tendo coceira nos ouvidos e querendo ouvir só aquilo que lhes agrada. E Deus diz em Romanos, porque não quisessem conhecer a Deus e querem viver nas práticas erradas, Deus os entregou às concupiscências de seus corações para que fizessem coisas desonrosas com seus corpos. E no verso 12 aqui, do Apocalipse 14, ele vai dizer, aqui está a perseverança dos santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus Cristo. Aqui está a perseverança dos santos. A perseverança dos santos está naqueles que guardam os mandamentos de Deus. Se você é um defensor dos 10 mandamentos, se você é praticante dos 10 mandamentos, você está debaixo das asas de Cristo. Você está seguro. Você vai ser perseguido. Você vai ser procurado. Você vai ser humilhado. Pessoas vão rir de você. Mas, no fim das contas, a sua vitória é certa. A vida do homem
É semelhante a um pouco d'água, né? Que ele pega, ali escorre pelos dedos. Desde o dia que nasce até o dia que morre. Mas Cristo tem a água do mar extensa para você. Lute pela vida eterna. E não por 10, 20, 30, 40 anos a mais nessa terra de vida que você tiver. Tudo isso é passageiro, irmão. A gente está aqui por acaso. A gente não está aqui por acaso. Tudo isso vai acabar. O final da sua vida pode chegar hoje, agora, a qualquer momento. A pergunta é, se você morrer sem Cristo, você está pronto para ir diante de um tribunal? Porque é a lei de Deus que vai ser a norma do juízo. Quando você estiver diante de Deus, a Bíblia diz que ao homem só é permitido morrer uma vez, depois disso o juízo. Quando você morrer hoje, quando você estiver diante de Deus, a lei que vai estar lá para ser a norma do juízo é os 10 mandamentos. E você vai ter o privilégio de olhar para ela e olhar e ver aquelas letras grandonas assim escrito. Não terás outros deuses diante de mim? Você teve outros deuses diante de Deus? Está ali a lei lhe acusando. E lá vai estar o segundo mandamento, onde diz: não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás, não se prostrarás a ela. Você vai estar lá, diante daquela lei, no dia do juízo, após a sua morte. E você vai estar diante daquela lei. Você adorou imagem de escultura? Você se ajoelhou diante de ídolos? Essa lei vai te acusar nesse dia. Lá vai estar o terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque Deus não tem ninguém por inocente aquele que toma o seu nome em vão. Você vive tomando o nome de Deus em vão? Aquela lei vai estar lá para lhe acusar. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nele não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso Deus abençoou o dia de sábado e o santificou. Você praticou isso? Você guardou esse mandamento? Não, ele vai estar lá diante de você para lhe acusar. Honra teu pai e a tua mãe. Você fez isso? Não, esse mandamento vai estar lá para te acusar. Não matarás. Não adulterarás. Não dirás falso testemunho contra teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Você fez isso? Não, essa lei vai estar lá para te acusar. Isso é pesado, irmão. O sistema religioso, ele tá podre, ele tá sujo. Apocalipse 18. Apocalipse 18. Deus tem um chamado grande, onde ele diz assim: Apocalipse 18, verso 4. Ouvi outra voz do céu dizer: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, para que não incorra nas suas pragas, pois os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. É muito forte isso que diz. Obedecemos a esse chamado: sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados e para que não incorra em suas pragas. Pois os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus lembrou das suas iniquidades. Saiam dela. Você que faz parte de uma instituição religiosa, você que faz parte desses enganos,
Saiam, porque é um chamado em Apocalipse 18. É muito forte. Em Romanos, o apóstolo Paulo diz, no versículo 16: não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois o grego. Não me envergonho do evangelho. Se essa palavra dita hoje tocou o seu coração, ou guarde ela pelo menos. Quando começar a acontecer coisas, você vai lembrar do que foi lido aqui. E no final de tudo, você vai receber um dos selos. Ou você recebe o selo de Deus, ou você recebe o selo da besta. Então, fica dito aí, e eu termino por aqui. Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe a todos. Meu amigo, hoje tu tem escolha. Vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Hoje Cristo te quer libertar. Amém. Ah, Senhor, muito obrigado.